Olá pessoal, vamos começar um curso de base de dados com Microsoft Access 2007, né? Portanto, é um curso de nível básico e intermédio. E nesta primeira aula vamos falar dos conceitos de base de dados e sistema de gestão de base de dados. E ainda vamos ver algumas coisas que têm a ver com o projeto de base de dados e aplicações. Portanto, o curso pretende ser essencialmente prático, entretanto, os conceitos, ou seja, as noções teóricas são também fundamentais neste curso. Uma base de dados situa-se numa camada específica do sistema de informação. Ou seja, numa aplicação você pode ter, portanto, várias camadas. Aqui temos, por exemplo, um padrão arquitetônico das aplicações Enterprise Java. Qualquer aplicação, portanto, tem uma camada onde ficam, portanto, onde se situam as bases de dados. Portanto, quer dizer, saber base de dados não significa saber programar, saber criar todas as aplicações. Portanto, uma base de dados é apenas uma parte da camada de uma aplicação. As bases de dados transformaram-se num componente essencial do dia a dia na sociedade moderna. Por exemplo, depositar ou retirar dinheiro do banco, fazer uma reserva num hotel ou companhia aérea, fazer pesquisas de itens numa biblioteca informatizada, pesquisa de preço de itens no supermercado, na internet, coisa semelhante. Portanto, por trás temos sempre uma base de dados. O que é essencialmente, portanto, o que é uma base de dados? Portanto, uma base de dados é uma coleção de dados interrelacionados, atenção, dados interrelacionados, representando informação sobre um domínio específico. Portanto, é uma coleção de dados relacionados referente a um mesmo assunto e organizado de maneira útil, com o propósito de servir de base para o utilizador, para que o utilizador recupere informações, tire conclusões e tome decisões. Importa aqui realçar o aspecto que, quando nós estamos a falar de uma base de dados, não falamos de coisas genéricas. Portanto, uma base de dados sempre situa-se num determinado domínio de informação, numa determinada área. Por exemplo, nós não podemos dizer que vamos fazer uma base de dados para, por exemplo, criar uma base de dados para a Polícia Nacional. Ok, isso seria, portanto, um conjunto de pequenas conjunto de bases de dados, porque, por exemplo, a Polícia Nacional tem um conjunto de departamentos e uma série de responsabilidades. Então, quando falamos de domínio específico, podemos imaginar, por exemplo, criar uma base de dados para a gestão do pessoal civil, mas que trabalha com a polícia, ou trabalha na polícia ou no Ministério do Interior. Digo, é uma maneira, portanto, de restringir a área de início. Depois vamos criando sobre essa base de dados, vamos criando outras bases de dados, que depois uma base de dados muito grande, ou seja, uma base de dados que compreende vários aspectos e setores da atividade, é chamada também, portanto, um sistema de informação. É uma ERP, Enterprise Resource Planning. Portanto, sempre aqui vamos nos restringir ao conceito, aos conceitos chave de base de dados. Portanto, uma base de dados é uma coleção logicamente coerente de dados com algum significado inerente. Ou seja, um arranjo aleatório de dados não pode ser considerado uma base de dados. Depois dessa breve definição, vamos definir um pouquinho o que são sistemas de gestão de base de dados. É preciso distinguir um pouquinho, portanto, estamos a falar de base de dados e temos também aquilo que são os sistemas de gestão de base de dados, que são exatamente outra coisa, Database Management System. Um sistema de gestão de base de dados é uma coleção de softwares, estamos a falar de programas, que habilitam o utilizador para a criação e manutenção de uma base de dados, ou seja, uma base de dados, portanto, é criada e mantida, ou seja, gerida numa base de dados. Num sistema de gestão de base de dados. O sistema de gestão de base de dados é um software de propósitos gerais que facilita o processo de definição, construção e manipulação de bases de dados. Ou seja, são softwares que permitem a definição de estruturas para armazenamento de informações e fornecem mecanismos para manipular a informação, portanto, armazenada.
Existe um conjunto grande de sistemas de gestão de base de dados. Aqui listamos alguns. Temos o Oracle, da Oracle. Temos o Microsoft SQL Server, também da Microsoft. Temos o MySQL, também muito conhecido, que é atualmente também da Oracle. Temos o Microsoft Access, reparem que está negritado, vai ser esse o sistema de gestão de bases de dados que vamos utilizar neste curso, que é um sistema de gestão de bases de dados amigável e que ajuda a resolver bastantes problemas. Temos o PostgreSQL, etc. Existem, portanto, vários sistemas de gestão de bases de dados. Entretanto, reparem que é importante perceber que eu devo saber trabalhar com o sistema de gestão de bases de dados, tudo bem, mas, acima de tudo, tenho que compreender, saber desenhar uma base de dados que é para poder implementar no sistema de gestão de bases de dados. Então, nós vamos fazer isso como no Microsoft Access. Vamos aqui aprender a desenhar as bases de dados e também vamos aprender a implementá-las mais no Microsoft Access. Aqui tem o esboço em que apresentamos as fases de um projeto com base de dados. Sempre que temos que fazer um projeto que envolve base de dados, temos um conjunto de etapas que devem ser seguidas rigorosamente, que é para se ter depois um resultado coerente. A primeira coisa a fazer é a análise da situação para a recolha da informação relevante a incluir na base de dados. Depois da recolha da informação do que se pretende, faz-se um esboço em papel da estrutura de base de dados. Aí definimos entidades, relações e fluxos. Isso vamos falar mais lá para frente. Depois segue-se a definição exata das entidades, enumeração dos atributos, chaves, etc. São conceitos todos que vamos ver ao longo do curso. Definição das relações entre as entidades, também isso, portanto, são conceitos chaves importantes até. Existe o processo de normalização. O processo de normalização fundamentalmente consiste na revisão do trabalho feito, portanto, para se evitar redundância, falta de consistência, portanto, na estrutura da base de dados. E depois desse desenho, geralmente em papel, é um desenho que portanto, não é relativo a nenhum sistema de gestão de base de dados, seria um desenho completamente independente. Tem a derivação das tabelas. Okay? Depois disto, temos a implementação, ou seja, o desenvolvimento da base de dados num sistema de gestão de base de dados. Aí criamos as tabelas, os atributos, as chaves, índices, relações e validações, etc. Portanto, em outro sistema de gestão de base de dados diferente do Microsoft Access, que também é possível fazer isso com o Microsoft Access, a aplicação pode ser criada com outro programa, noutro programa e situar-se noutro sítio, que portanto ela vai ter acesso à base de dados depois. Por isso, aí colocamos diferente a criação de programas de aplicação. O Microsoft permite, portanto, o Microsoft Access permite criar a aplicação também, como veremos. Portanto, aqui terminam as nossas exposições teóricas. Portanto, os conceitos vistos foram estes, né? O que é uma base de dados, o que é um sistema de gestão de base de dados, quais são as fases de um projeto com base de dados. Agora vamos fazer alguma atividade prática. Vamos aprender a criar uma base de dados no Microsoft Access. Pronto, para criarmos uma base de dados no Microsoft Access com uma aplicação normal, nós temos que ir a todos os programas, procurar o pacote Office e procuramos o Microsoft Access. Nós vamos trabalhar com o Microsoft Access 2007. Pronto, esta é a janela que se apresenta. Vamos prestar atenção aqui no lado esquerdo. Dos diversos modos que o Access nos oferece para a criação de base de dados. Portanto, nós temos aqui categorias de modelo. Tem o destaque. Quando eu seleciono destaque, reparem, tem aqui base de dados vazia, ativos, contatos, problemas, eventos,
projetos de marketing, projetos, vendas em curso, tarefas, faculdade, estudantes. Estes são, portanto, modelos online apresentados, portanto, já são bases de dados feitas, que podemos, portanto, simplesmente baixar da internet. Temos aqui a opção modelos locais, quer dizer que são os modelos que estão instalados no nosso computador. Também já são bases de dados feitas. Aqui temos uma repetição do que já lemos. Depois temos do Microsoft Office Online, portanto são disposições online. Em categoria temos educação, tem estudante, faculdade, exemplo. Vamos falar dessa base de dados um pouquinho logo a seguir. Tem o negócio. Tenho aqui uma série de bases de dados já feitas, de exemplo. E tenho o pessoal. Okay? Por exemplo, para criar uma base de dados dessa, ou seja, para importar, baixar uma base de dados dessas, eu vou para aqui, por exemplo, seleciono ativos. Reparem aqui no lado direito. Cria uma base de dados de ativos para manter um registro de ativos, incluindo os proprietários e os detalhes. Essa base de dados tem um tamanho de 423 kilobytes e ele já sugere o nome e, portanto, também o local onde vai guardar. Neste caso eu tenho aqui User Administrator Document, vai guardar a base de dados aqui. Então, se eu tivesse um site, um serviço com SharePoint, podia, portanto, ligar essa minha base de dados ao SharePoint. Mas não é o caso, não tenho SharePoint aqui, vou simplesmente transferir esta base de dados. É uma base de dados já feita. Clico. E aqui está a fazer a transferência dos ativos. Portanto, eu tenho que estar ligado à internet para poder, portanto, baixar esta base de dados. Não é possível transferir o modelo, corrigir esse problema. Não sei o que se passou. Vamos experimentar mais uma vez. Acho que algum problema com a minha internet. Está a demorar bastante, que não tem nada a ver. Eu vou parar vou pegar um outro modelo. Estudante, vamos ver este. Não precisamos de ler tudo. Portanto, este aqui funcionou. Baixou este modelo. E está aqui. Venho para aqui. Opções. Ativar este conteúdo. E aqui tenho, digamos, por exemplo, um novo aluno. Ele vai mostrar-me um formulário que é para preencher. Já está feito, só tenho que preencher e utilizar este formulário feito. Portanto, podemos voltar, novo. Eventos, por exemplo, seria uma base de dados para registrar eventos. Portanto, será guardado no mesmo local. Também estou aqui a transferir e foi rápido. Portanto, para registrar novo evento, sempre bom fazer essa operação, ativar este conteúdo, se tem todos os recursos ativos. Novo evento e registro dos eventos. Muito bem. Esses são vários exemplos que, portanto, devemos utilizar. Depois vamos aprender a explorar bem o Microsoft Access. Tem esse painel aqui que, portanto, guarda os objetos. Enfim. E vamos falar da base de dados Adamastor. Exemplo. Portanto, a base de dados Adamastor, digamos, é o exemplo, digamos, de uma base de dados bem feita no Access. Portanto, se quisermos aprofundar, aprender, portanto, criamos essa base de dados e já temos como referência, vamos investigando, vendo o que está feito, enfim, até, portanto, adquirimos um elevado nível de conhecimento. É uma base de dados de referência muito bem feita, vamos também transferi-la aqui. Portanto, é uma base de dados, como digo, de exemplo. E é bom, portanto, para ver uma base de dados bem feita no Microsoft Access. Portanto, é a chamada Adamastor. Neste caso, tem a versão 2007. Portanto, baixei. Como vocês podem ver aqui, bem-vindo à base de dados de exemplo
da empresa distribuidora de distribuidores Adamastor. Pode utilizar este exemplo. Para utilizar este exemplo, clique em opções, na barra de mensagem, selecione ativar este conteúdo. Em alternativa, abra a base de dados a partir de uma localização fidedigna. Portanto, nós vamos por aqui, ativar este conteúdo. Portanto, ele mostrará o nome, está aqui André Costa. Fizemos iniciar a sessão, que é aquele empregado que já está registrado. E aqui nós começamos a ter um conjunto de opções dessa base de dados. E como podem ver, se formos para este lado, temos aqui vários objetos dessa base de dados, que é a explorar. É a base de dados, digamos, uma base de dados muito bem feita e que pode nos servir de exemplo para aprendermos a trabalhar com base de dados no Microsoft Access. Portanto, esta nossa primeira aula termina aqui e na próxima aula falaremos de outros temas.